E antes de começar aqui o mapeamento em si, a Silvana falando, nós vamos trazer alguns testemunhos. Por quê? Porque nós queremos que você entenda, com as vidas que falarão aqui, o que você vai aprender agora na teoria, você vai ver antes na prática. Amém? Porque quando você ouve uma pessoa falando do que esse processo, sobretudo do que Jesus Cristo fez, você fala assim, não vale a pena realmente prestar atenção, se dedicar, porque o resultado, ele vem para a glória de Deus. Amém? Então eu quero chamar aqui, para começar, o Mário. O Mário, aí tem aquele do Mário aí, né? Está lá já? Ele está arrumando. O Mário vem e o Mário vai dar um testemunho de 10 minutos. Tem que ser rápido. E ele vai falar, pode deixar, para a gente o que Deus fez, através também do mapeamento na sua vida. Bom dia, igreja. Graça e paz. Então, pode passar para a gente iniciar. Então, eu queria abrir esse texto primeiro de Jeremias 32, versículo 18, que na minha versão aqui, tu usas de misericórdia até 1000 gerações, mas retribui o pecado dos pais nos filhos. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Senhor Deus, eu gostaria de me colocar em sua presença, fala conosco, Pai, através do seu Espírito Santo, Senhor. Pode passar? Então, eu sou filho de um militar, meu pai é sargento do bombeiro, minha mãe é professora, e eu tive 3 irmãos, e eu sou de origem católica, meu pai é católico, minha mãe católica. Todos os dias fazíamos o terço, salve rainha, em casa, uma família cristã. Mas houveram fatos do passado, que até o momento, quando eu era criança, eu desconhecia, que foram interferidos na minha vida, e eu vou começar agora a contar um pouquinho para vocês. Pode passar, por favor? Essa é minha mãe, uma professora de nível universitário, formada em Geografia e Matemática, e eu vou passar de forma rápida, mas ela teve um problema psicológico quando eu tinha 18 anos, e em 89 esses problemas voltaram com uma depressão profunda, e no ano de 91 ela cometeu suicídio por enforcamento dentro da nossa casa. Quem achou ela foi meu irmão mais novo, que à época tinha 9 anos, o meu irmão do meio tinha 11 anos, e eu tinha à época 13 anos de idade. Pode passar, por favor? Ali estão os meus irmãos, eu sou o maiorzinho ali, meu irmão do meio, meu irmão menorzinho, mas o diabo continuava a agir na nossa vida. Nós fomos superando. Nessa época, a adolescência muito difícil, eu praticamente tive que amadurecer, porque tinha que cuidar dos 3. Meu pai, por vezes, tinha que vir a Curitiba fazer curso, senão ele não progredia na carreira, eu sou de Guarapuava. E eu administrando a família e cuidando das coisas. Meu pai, depois de uns 2 anos, conheceu uma pessoa que está com ele até hoje. E as coisas foram acontecendo, mas a gente foi evoluindo nas questões materiais, mas muito deficiente na questão espiritual. E aí foram acontecendo algumas coisas. Essa foto da direita, o meu irmão é policial, o meu irmão do meio virou policial no ano de 2000, e no ano de 2002, num confronto armado, ele levou um tiro no braço. Ele ficou internado 78 dias no hospital da Polícia Militar e quase perdeu o braço, e ele foi aposentado por invalidez. O meu irmão mais novo também virou militar, bombeiro. Ele fez o curso de cabo em 2004, em 2005 ele descobriu que tem uma doença que atinge ele até hoje, que chama esclerose múltipla, que quem conhece sabe que é uma doença degenerativa, que foi levando ele, mas ele foi conseguir levar uma vida, formou sargento em 2014, e infelizmente não houve mais condições de ele continuar na atividade de bombeiro, mas para a glória de Deus, em 2015 já estava na Alameda, ele fez um transplante de medula óssea, e hoje a doença está estável, ele tem 2 filhas e leva uma vida tranquila.
Aí vocês vão pensar, nossa, mas a vida é só coisa ruim. Não, tiveram muitas coisas boas, podem passar também. No ano de 2004, eu conheci minha esposa, que foi o grande suporte meu nessa descoberta da doença do meu irmão. Passa, por favor. E nós casamos, tivemos 2 lindas crianças, a Marina e o Rafael. E ela... hoje o Rafael ele está com 9 anos e a Marina tem 5 anos. E realmente a gente vivia uma aparência feliz, mas preenchendo muitos vazios. Tanto ela também tem uma história, que eu não vou me alongar aqui, também difícil. Pai separado, quando ela tinha 2 anos de idade, foi criado pelos avós, uma bagagem grande, uma grande mochila. E eu com uma grande mochila. Pode passar mais um, por favor? E felizes, mas com um vazio muito grande do tamanho do vazio de Deus no nosso coração. E nesse momento, a gente veio preenchendo as coisas. Eu estudava muito, me dedicava muito ao trabalho, fazia várias coisas, várias atividades para desviar do foco, de ver lá várias situações. Ainda esqueci de falar um detalhe, meu pai, em 2008, teve diagnosticado com câncer de próstata. Aí fez toda a cirurgia, tirou a próstata inteira. O médico me chamou, depois passado um tempo, para não demorar muito, e falou assim, olha, teu pai tem exame anterior? Eu falei, tem. Você pode trazer o exame aqui? Eu falei, posso. Levei o exame, ele falou assim, das duas, uma. Ou esse exame não é do teu pai, ou essa próstata que eu estou analisando não é do seu pai. Foi um grande erro médico. Eu escondi do meu pai, até onde deu. Nessa época eu fazia uma intervenção no EML, e ele entrou numa depressão também, ficou incontinente, impotente, todas aquelas coisas que os homens sabem. Mas isso hoje está superado. Então, várias coisas foram acontecendo, e eu fui focando no trabalho. Só que chegou o ano final de 2013, 2014, e eu entrei numa grande depressão. Uma depressão profunda, uma tristeza grande, e isso foi me levar a várias coisas do passado, e eu comecei a ter um ciúmes doentio da minha esposa. Doentio do jeito que, se ela saísse na esquina, eu tinha medo que ela fosse arrumar alguém. E isso era reflexo do abandono que a minha mãe tinha tido há mais de 20 anos atrás, que eu vinha escondendo, ia jogando a sujeirinha para debaixo do tapete. Aí pode passar, por favor. E aí eu vim cair na Alameda aqui. Aí foi me apresentado, o pastor Sebastião, caí no gabinete do pastor Sebastião. Ele me apresentou a cruz de Jesus, e eu fui ressurgindo das cinzas. E eu fui entregando as coisas para Jesus, Jesus foi trabalhando. E o tamanho da cruz que você quer carregar é você que decide, porque Jesus está ali para te ajudar a carregar essa cruz. E eu fui passando muitas coisas para Jesus, e as coisas foram aliviando no meu coração, as coisas foram acontecendo. Meu convívio familiar, que estava muito ruim, eu estava com pouca intimidade nesse momento de depressão, eu já não tinha nem mais intimidade com meus filhos, foi retornando. E as coisas foram acontecendo sobre a cobertura dessa igreja. Mas aí, quando você se aproxima de Deus, o que acontece? Pode passar, por favor? Esse é meu filho. Em novembro de 2014, eu já estava aqui na Alameda. Então, o que aconteceu? Ele foi internado, depois de umas 2 semanas, ruim, foi internado no Pequeno Príncipe. 1 semana internado, não tinha diagnóstico. É aquele exame de líquor para ver se não tem meningite, e não havia diagnóstico. E aí foi sobre cobertura da igreja, o pastor Henrique, à época, estava conosco, esteve lá umas 2 vezes, célula, mas, por incrível que pareça, nós dois, eu e a Patrícia, permanecemos tranquilos, porque nós entregamos para Jesus. Eu trabalhava meio expediente ia para o hospital. E nós dividíamos e fomos vivendo tranquilo. Pode passar, por favor. E depois de 1 semana ali, mesmo sem diagnóstico, ele foi melhorando e sarou assim, sem explicação.
E nós chegamos quase a perder ele num sábado lá, que eu me lembro hoje, ele teve uma síncope, ficou roxo, tudo, mas ele foi curado, graças a Deus. Aí, nesse período, eu fui passando por discipulado, Tadel, né, me aproximando dos líderes da igreja, e o nosso batismo foi programado para julho de 2015. Só que, por motivos diversos, a gente não se batizou. E o diabo não estava feliz. Aí veio um novo fato. Pode passar, por favor? Essa é a nossa meia-irmã. Ela veio morar conosco na nossa casa quando ela tinha 3 meses. Conviveu mais com meus irmãos. E na madrugada do dia 17 para 18 de outubro de 2015, ela teve um ataque fulminante de coração. Eu não atendi as ligações na madrugada. Quando eu acordei domingo de manhã, eu falei, nossa, mas não me ligo tanto assim, ainda mais de noite. Aí eu liguei para Guarapava, olha, todo mundo desesperado, a Jéssica está no hospital, aconteceu não sei o que lá. Liguei para o pessoal de Guarapava, né? Na primeira palavra que o oficial do bombeiro lá me deu, eu já entendi o que iria acontecer. E eu vim para essa igreja, sentei ali naquele canto, fiquei praticamente o culto inteiro de joelhos, mas eu sabia o que ia acontecer. E às 15 horas ela faleceu. E o pastor Marcos, o pastor Maurício, o pastor Sebastião e mais o Carlão estiveram lá em Guarapuava. E eu tive a oportunidade de ser usado. E, graças a Deus, hoje é uma marca que fica, mas coisas do passado. A vida seguiu. E daí, em dezembro, pode passar, por favor? Em dezembro, nós fomos batizados, eu e a Patrícia. Olha o sorriso ali do pastor Maurício, ali no cantinho, ali. E aí, eu queria que vocês lessem comigo lá, aquela faixa que eles fizeram lá, por favor. Que bom que fosse assim, né? Batizou, tá tudo resolvido. Eu queria que também fosse assim, mas o inimigo não descansou. Eu me batizei em dezembro, início de dezembro, né, de 2015. E já no final de 2015, dia 28 de dezembro, eu tive uma queda ali no Kids, de 2,40 metros, daquela escada lá que sobe para a cancha, de costas no chão. Fui para o evangélico, era para ter ficado aleijado, tetraplégico, ter batido nuca, eu bati exatamente chapado com as costas no chão. 3 semanas depois do batismo. E 2016 foi um ano muito difícil para mim. Novamente, Deus queria me tirar do foco que é a cruz de Jesus. E esse ano inteiro, o diabo quis me tirar do foco, e esse ano inteiro foi me levando assim a me afastar de Deus, a focar muito no trabalho, e novamente eu entrei numa depressão. E ela começou no final de 2016, em janeiro de 2016, já de 2017, agora recentemente eu estava muito ruim mesmo. E aí eu vim aqui com o apoio dessa igreja, a Sandrinha, por favor, Sandra, a Karine, por favor, Karine, o Paulinho, que acho que estava aqui agora de manhã, está lá atrás, e mais o Rodney, me acompanharam. No dia 8 de fevereiro, eu estava internado com uma síndrome de pânico, sem dormir há mais de 2 semanas. Eu passei quase um mês dormindo pouquíssimo. E daí, em 8 de março, agora, recentemente, eu refiz, né, naquelas semanas, todo o mapeamento, porque eu não tenho mais tempo, então estou correndo. Refiz todo o mapeamento espiritual, muito extenso. Eu descobri muitas coisas, conversando com meus avós, com o meu pai, envolvimento com candomblé, mesa branca, abortos, alianças que eu mesmo tinha feito, eu achava que isso aí não vai dar nada, esse é aquele pecadinho que eu vou esconder aqui debaixo do tapete,
só eu sei, né? Então eu vou deixar ele quietinho aqui, não quero mexer nisso porque dói, e realmente dói. Dói muito, mas é preciso mexer. E você tem que estar coberto para alguém, com alguém para te ajudar a mexer, que senão você não suporta. E isso foi acontecendo, foi em doses homeopáticas. Tem mais isso aqui que você precisa relevar e recusar, e renunciar, e tratar com Deus. E as coisas foram acontecendo, e daí no dia 8 de março a gente fez a renúncia, tudo foi queimado. Eu tinha uma carta de suicídio original da minha mãe, e várias cópias, tudo foi queimado pelo pastor Marcos, e mais todo o mapeamento espiritual foi queimado. E na sequência eu vou dizer para vocês, eu ainda chorei muitas vezes aqui, no mês de março, no mês de abril, mas houve um processo de limpeza, acho que até pode passar. Houve um processo de limpeza coberto pela liderança da igreja, com o acompanhamento dos irmãos. Eles me recebiam à noite para tomar café, eles atendiam eu quando eu precisava, eles iam na minha casa, e por isso que foi possível suportar. Então, eu agradeço muito, e eu quero dizer que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. A obra é muito grande e poucos são os operários que vão se dedicar a fazer essa obra. Que Deus abençoe muito nós, agradeço imensamente essa igreja e que Deus use assim vocês poderosamente. Essa aqui é uma foto dos pequenos aí agora. Amém, meus irmãos? É importante vocês verem que um processo pode levar mais tempo que outros. Mas uma pessoa que entra no Ministério de Libertação não pode deixar ninguém para trás. Ainda que leve 1 ano, 2 anos, 10 anos. Ninguém fica para trás. Amém? Começou, vai terminar, porque Deus dá vitória. Deus seja louvado na sua vida.